Para muitas pessoas, os jovens de hoje não se preocupam com o que acontece ao seu redor. Não têm consciência do seu papel na sociedade. Para elas, o jovem é um completo alienado. Você concorda com isso? No programa de hoje, nós vamos mostrar que não é bem assim. Nossa convidada, a professora Leila Chalub, da Universidade de Brasília, apresenta o projeto Novos Olhares. Eu sou Beatriz Tavares e está no ar o Em Dia com a Educação. Professora Leila, é um prazer recebê-la aqui no canal E. Eu agradeço muito pela oportunidade também. Professora, eu gostaria que agora você começasse falando sobre um histórico desse projeto, né? De onde surgiu essa ideia, qual é o objetivo desse projeto? Bom, o projeto Novos Olhares, ele estabelece um momento para a Universidade de Brasília, onde nós temos uma preocupação com pelo menos 3 aspectos. O primeiro é o fato de que existiam muitos estudos sobre juventude, mas sem uma articulação maior entre eles. E aí nós tivemos a iniciativa de criar o Observatório da Juventude com o sentido de congregar isso. Havia também uma pesquisa que nos dava uma indicação de que os estudantes e não estudantes entrevistados na região do entorno faziam severas críticas ao seu lugar, porém demonstravam de uma forma curiosa que gostariam de permanecer ali. Isso também era uma questão que começou a mexer com a nossa cabeça em função dessa escolha, né, de permanecer. E havia, sem dúvida, um interesse muito grande de permitir cada vez mais que os estudantes, jovens nossos, concluintes do ensino médio, descobrissem que a Universidade de Brasília foi feita para eles. Nós tínhamos uma informação estatística à época, que foi a época da expansão da UNB, em que pelo menos de 7% dos jovens que concluíam o ensino médio concorriam ao vestibular. E esse era um dado que incomodava bastante, né? Estudantes da escola pública não fazia essa opção pela universidade. Então, o nosso desejo como professora, né, da universidade, como muito preocupada com esse compromisso social da UNB, nós buscamos fazer do projeto Novos Olhares, que foi um projeto financiado pela FAPDF, como uma oportunidade de dialogar com esses jovens, buscando a sua formação política, querendo, por meio deles, que eles tivessem, dessa iniciativa, que eles pudessem, de fato, então, compreender, já que eu tenho críticas ao meu lugar, o que eu posso fazer acerca disso? Além Como dele que eu querer me organizo? continuar a morar ali, né? Pois é, quer dizer, aproveitando essa oportunidade, né, nós temos uma formação que vem da Hannah Arendt, que diz assim, é pelo amor ao mundo que nós devemos viver, né? E politicamente o nosso engajamento com o mundo começa com a defesa do seu lugar e da sua oportunidade de participar. Então, o Novos Olhares nasceu assim, com essa perspectiva de congregar jovens em torno da discussão da sua realidade socioambiental, isso nas cidades do entorno e do Distrito Federal. Entendi. Qual é o perfil desse jovem, além dele morar no entorno, né? De fato, nós deixamos bastante amplos no primeiro momento. Nós escolhemos a faixa etária de 14 a 24 anos e não havia necessariamente o compromisso que eles estivessem na escola. Queríamos, inclusive, ter a oportunidade de contar com estudantes que estivessem afastados da escola. E, de fato, nós tivemos alguns, mas a grande maioria eram estudantes do ensino médio. Cada lugar nós tínhamos em torno, era oferecido 100 vagas, né, para cada um dos 6 lugares, e esse número variou um pouco em função de uma maior ou menor procura, mas sempre com um número bastante expressivo em cada cidade satélite ou cidade do entorno. E qual era a dinâmica? Como é que vocês conseguiram chegar nesses jovens? O ponto de partida foi, de fato, a acolhida, né, que a escola ou que o serviço público local nos dava. De imediato, nós selecionamos as 3 cidades do entorno que abrigaram a pesquisa original que eu falava daqueles meninos que não gostariam de deixar.
que foi Novo Gama, Planaltina de Goiás e Águas Lindas. Bom, esses 3 lugares já estavam escolhidos, nós então partimos para 3 cidades satélites, 3 regiões administrativas do Distrito Federal, onde a gente pudesse ter alguma possibilidade de dialogar com essa questão. Então a gente escolheu Braslândia pela característica rural, Ceilândia pela grande expressão, né, que tem sob o ponto de vista da população e da história política de Ceilândia, e São Sebastião. Então, o ponto de partida era a escola, nós buscávamos fazer a divulgação do projeto pela escola, mas não havia ainda um vínculo estabelecido formal com a escola. Ali era o ponto onde os estudantes ou os jovens podiam se inscrever. Entendi. E como que foi o processo? Como é que eles reagiram a esse projeto? Nós tivemos como uma estratégia inicial, uma chamada de formação de pesquisadores sociais, assim que a gente chamou, porque queríamos que eles tivessem também resolvido uma questão que era uma experiência de um certificado pela universidade, né? Então, os jovens que fizessem a primeira formação, eles sairiam com curso de extensão de pesquisadores sociais. Esse foi o aspecto sedutor da proposta. Além disso, eles teriam uma formação em métodos de pesquisa básica, de pesquisa social, coisas assim muito simples, né, ao alcance da oportunidade de trabalho com eles, e eles então investigariam determinadas realidades que são suas. Esses dados serão traduzidos no mapa. Depois disso, de feito esse mapa, em que eles também refletiam a situação, a sua situação dentro do seu espaço, eles construíam uma carta para o poder público local. E nessa carta, coletivamente construída, eles faziam as suas reivindicações. Então, uma terceira fase, além do curso de formação e da pesquisa, era um fórum que se estabelecia com o poder público local, para que nós pudéssemos devolver, por meio dos jovens, aquela pesquisa feita, aquela conversa feita, e fosse de fato entregue de uma forma solene a carta com as reivindicações dos jovens ao prefeito, ao administrador. Então, foi dessa maneira que a gente fez. Entendi. Professora, a gente vai fazer uma pequena pausa para a gente assistir um VT, depois a gente comenta alguma coisa sobre ele. Somente. Eu moro no Valparaíso de Goiás, Jardim Céu Azul. O que você espera da sua cidade? Da minha cidade? Eu espero, vou dizer para você, uma comunhão entre os políticos, porque o negócio é o seguinte, eles só prometem, entendeu? Teve político que já ganhou a campanha aí, entendeu? E até agora não fez nada. Qual cidade que você é? Eu sou do Valparaíso. O que você espera sobre sua cidade? Não ser assaltada. Por quê? A segurança lá é um caso sério? Fala um pouquinho. Tudo lá é um caso sério. Olha, ela matou um lá, o cara deu uma lá. Não, mata um por dia. Deixa eu ver o que tá faltando. Assim, não é uma cidade do DF, sabe? Mas eu acho que a educação lá deve muito. Claro que em toda parte do país tem problema com a educação, mas lá é realmente muito precária, muito precária. Tipo, eu moro lá, eu levo mais de 1 hora pra vir pra escola, só pra ter uma educação decente, sabe? Fala do trânsito, Aí o trânsito, nossa, engarrafamento de lá até aqui, a 0,40 tem 2 faixas, só 2 faixas. Bem assim, é muito carro, é muito cheio, você fica assim, 20 minutos parado num só ponto, sabe? O carro não anda, porque a infraestrutura é muito ruim. Eles deixam muito a desejar, é muito ruim. Taguatinga. O que você espera da sua cidade? Eu espero mais saúde, né? Porque os hospitais de lá tá horrível. E o bom de lá é que tem lazer no Taguaparque, tá muito bom lá. Mas o que você espera a respeito da saúde? Fala um pouquinho a respeito disso aí. O que você acha que está ruim, o que precisa melhorar? Educação, segurança. Fala um pouco sobre essas áreas também. Preciso de médico, porque não tem médico nos hospitais. Eles não dão a mínima importância pro pessoal, deixa lá. O pessoal às vezes está morrendo, passando mal lá e eles não dão a mínima importância.
A educação também precisa de mais professores, tem muitos professores que não... Tá faltando muita aula às crianças, tá precisando de muito professor. Riacho Fundo 2. O que você espera a respeito da sua cidade? Melhoras, né? Sempre. Ônibus, falta muito ônibus para o Riacho Fundo 2. A gente fica, às vezes, mais de 2 horas esperando o ônibus para lá, é complicado. Eu acho que a principal é isso. O posto também, posto de saúde, eu acho que falta melhorar muito. Segurança, né, gente? A gente precisa de segurança na nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Professora, nesse VT a gente observa que os jovens, eles sabem qual é os problemas das cidades que eles moram, né? Qual foi o resultado desse processo, desse projeto, né? Assim, o que mais surpreendeu vocês? Bom, primeiro, de fato, foi uma mudança muito... veja, pelos dados que você apresenta aí nessa pesquisa, a gente percebe, confirma isso, né? Os nossos jovens têm, de fato, uma compreensão do que se passa ao seu redor, né? É capaz de um raciocínio crítico sobre isso. Agora, muitas vezes, ele se omite em termos de que a sua resposta pode ser ou não ver o problema ou acrescentar alguns elementos, né? Porque aí a gente tem algumas atitudes de vandalismo, quer dizer, já que ninguém cuida da escola, né, a gente também não vai cuidar e, ao contrário, vai contribuir para o seu desgaste, a sua depredação. Então, a gente percebeu esse contraponto, quer dizer, aquilo que não tem valor socialmente, também não tem valor para eles, né? Quer dizer, e a escola, o hospital, a coleta de lixo, né? a questão policial, o transporte, foram assim muito focados, né? Espaços de lazer também, né? Que eles percebem existir e que estão muito sucateados, né? A situação de Braslândia, por exemplo, em termos de transporte e de espaços de recreação, era uma coisa assim impressionante, né? Porque existiam parques que estavam completamente abandonados, né? E então esse descaso incomodava muito a esses jovens. E eles então puderam perceber coisas do tipo assim, não há a possibilidade de ficar esperando que aconteça uma iniciativa por parte de qualquer outro setor para poder resolver essa situação. Quem é prejudicado é a própria população, né? Pela falta do serviço, pela má qualidade do serviço. E começaram então a perceber, dentro do espaço da formação, na sala de aula, né, basicamente, que era preciso mudar a sua atitude. E esse foi o ganho maior que nós tivemos. A gente teve jovens que entravam com uma postura muito arredia, assim, estavam ali, queriam estar, mas eram contrários ao que a gente estava fazendo, né? Quer dizer, toda a sua atitude era de confronto conosco. E à medida que foi passando o tempo, esses jovens começaram, de fato, a se perceber, né, com a sua força política, e foi assim extraordinário. A gente teve, inclusive, nós começamos primeiro com Novo Gama e Braslândia, e dali nós tiramos... Esses meninos foram monitores para os demais processos, porque eles estavam tão engajados, tão envolvidos, que eles, de fato, nos surpreenderam com isso. E se demonstraram assim com uma força política muito grande, com um desejo muito grande de transformar. Então, de fato, a gente teve esse prazer de verificar que havia um compromisso e um desejo de mudança bastante latente naquela juventude. Uma mudança de atitude mesmo, assim, de enfrentar, né, o problema. Isso, de saber que tá certo, eu não posso tudo, mas eu posso mais coletivamente e eu posso muito mais na medida em que eu sou capaz de dizer e de organizar a minha participação e de fazer reivindicações. Então é possível realizar um projeto desses numa escola pública, por exemplo? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que há um projeto como esse, ele vai permitir que professores e os próprios estudantes tenham um certo compromisso maior com o seu lugar. Nós temos uma postura, né, de que, de fato, é preciso
começar a transformação que a gente deseja que aconteça no mundo a partir de si mesmo. E essa perspectiva talvez seja o ganho maior que a educação pode trazer para cada um, não é? Porque na medida em que nós temos hoje a oportunidade de uma informação bastante generalizada, faz a diferença naquele que se acomoda e que deixa as coisas como estão, e aquele que luta, né, que vai em busca da construção dessa realidade coletiva mais ampla, que é o que a gente percebe que os jovens têm essa vocação para fazer e que só precisa de uma canalização. E se começar mais cedo, melhor ainda, né, melhor professora? ainda. Eu acho que é uma proposta pedagógica interessante para as nossas escolas, sim. Você tem alguma dica para destacar para o professor que quer iniciar um projeto como esse na escola? Um projeto como esse, ele na verdade ele pode ser um trabalho de articulação de várias áreas, né? Ele pode nascer como um projeto e pode vir a ser um eixo estruturante da própria proposta pedagógica, na medida em que toda a dinâmica do trabalho da escola passa por isso. Você imagina, quando nós começamos esse trabalho, a gente tinha uma perspectiva de que os meninos não gostavam da escola porque não gostavam, né? A gente não sabia situar onde que isso estava. Mas aí a gente foi analisar com eles o que era. Na verdade, existe um descompasso muito grande do que a escola propõe e o que é a urgência da vida desses jovens hoje, né? Você vê, todos eles estão nas lan house, todos eles têm acesso ao telefone pré-pago, todos eles fazem uso de uma tecnologia que a escola sistematicamente nega, né? Ela nega e tenta controlar o seu uso, ao invés de incorporá-la, né? Quer dizer, talvez fosse um caminho interessante. Imagina, nós começamos a fazer as fotografias para o trabalho com máquinas que nós tínhamos comprado pelo projeto. A partir de um determinado ponto, eles disseram, não, pode deixar, a gente tem o celular, a gente faz, a gente filma, a gente tem acesso a uma série de coisas. Então, eles de fato têm acesso, sabe, ao mecanismo da informática e da comunicação, da internet, muito mais fácil do que nós. E a escola precisava explorar isso mais. Fizeram trabalhos assim muito interessantes a partir disso. Agora, outra coisa é o fato de que eles têm uma fragilidade em outros pontos. Por exemplo, eles não estão muito capazes de resolver pequenos problemas. Você diz assim, bom, mas você tem um e-mail? Não, isso não é uma preocupação no momento. Eu estou na rede, eu estou isso, quer dizer, então essa questão eles não tinham. Foi preciso instrumentalizar também como é que se faz um currículo vitae. Eles querem entrar no mercado de trabalho, como é que é isso? Eles não tinham esses mecanismos, né? Então, coisas assim de ordem prática que atende a um apelo muito claro por parte deles, a escola precisaria contemplar também. Então, com um projeto como esse, essas questões todas se afloram, né? Ela permite que o professor entre em contato com isso de uma forma bastante dinâmica, sem prejuízo daquilo que é a sua proposta, que é o ensino do ensino médio, seja lá qual for, né, qualquer processo da educação básica. Entendi. Professora, a gente vai ter que encerrar o programa. Acabou o nosso tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os professores que querem desenvolver esse projeto e, se possível, entrar em contato com alguém que desenvolveu o projeto e ter acesso ao material concreto que vocês elaboraram depois, né? Então, eu gostaria de dizer aos professores que eles insistam nessa proposta, né, de educação, né? Acredito que nós temos um compromisso com a nossa escola pública do Distrito Federal, que, sem dúvida, é uma escola de qualidade e que pode avançar muito, né? Quero também lembrar que a Universidade de Brasília ela tem um compromisso explícito com o ensino básico do Distrito Federal. E isso também é uma realidade que precisa ser construída, né? A propor aos professores que, de fato, tenham essa oportunidade, permitam aos seus jovens de terem um pouco de protagonismo na busca do seu processo educativo por meio do conhecimento do seu lugar, por meio do seu engajamento com os seus problemas.
espaço para os seus problemas em sala de aula, talvez seja uma grande solução. E mais, né? Comece a perguntar quem é esse nosso aluno novo que chega aí, que às vezes a expressão da violência não é tanto pela violência, mas por uma falta de compreensão mútua, que eu acredito que possa ajudar muito também nas nossas relações. O nosso trabalho está todo colocado num site da universidade, www.ceam.nb.br/OJ, Observatório da Juventude. E todo esse material está lá, os trabalhos dos meninos. Desse trabalho resultou também uma iniciativa muito interessante, que foi a produção de um livro por parte de 2 moças que construíram um diálogo. Foi feito um relato dessa experiência, mas de uma forma curiosa, né? É como se elas estivessem se relacionando nas redes sociais e contando a experiência. É um livro que está para ser publicado, já está pronto, também já está disponível no site, a versão digital, e fotos, os mapas, os desenhos, todo o material está disponível lá nesse site da internet. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos, professora. E eu que agradeço pela oportunidade. Você pode participar do programa Em Dia com Educação. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail canal.sedf@gmail.com. Muito obrigada e até o próximo programa. Oh.